Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Seguimos na nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nós continuamos trabalhando com eletricidade e dentro da eletricidade nós estamos vendo trabalho e potencial elétrico. Vamos a esse exercício. Duas cargas elétricas pontiformes, sendo menos 8 microcoulomb e 6 microcoulomb, ocupam dois vértices de um triângulo equilátero de 0,4 metro de lado, no vácuo. Determine o potencial no outro vértice do triângulo. Bem, ele fala que nós temos um triângulo equilátero de lado 0,4. E em dois vértices desse triângulo serão colocadas essas cargas, menos 8 microcoulomb e 6 microcoulomb. Vamos fazer essa representação. Se o triângulo é equilátero, nós representamos assim. Evidentemente, os três lados têm a mesma medida, 0,4, 0,4, 0,4. E se fosse falar de ângulo, também teriam ângulos iguais. Seriam 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. Então, acaba sendo também um triângulo equiângulo. Mas o que nos interessa agora é saber que ele é um triângulo equilátero, que tem lado valendo 0,4 metros. E ele falou que duas cargas serão colocadas nos vértices desse triângulo. Então eu escolhi colocar aqui, ó. Aqui é um vértice A, eu coloquei a carga menos 8 microcoulomb. E aqui no vértice B, eu coloquei a carga 6 microcoulomb. Então eu quero saber, ó, o potencial elétrico, isso é potencial elétrico, no outro vértice do triângulo, ou seja, eu coloquei carga no A e no B, então eu quero saber o C. Então agora a gente calcula o potencial elétrico, levando em conta essa carga que está no ponto A, menos 8 microcoulomb, e essa distância até chegar ao ponto C. E vamos calcular também o potencial elétrico para essa carga de 6 microcoulomb que está no ponto B, levando em conta essa distância que vai até o ponto C. Porque nós queremos saber o potencial no outro vértice do triângulo. Como eu coloquei cargas no A e no B, evidentemente que é C o outro vértice. Então aqui eu coloquei VAC. Isso aqui significa potencial elétrico entre o ponto A e o ponto C, levando em consideração essa carga de menos 8 microcoulomb que está aqui no ponto A. Então a fórmula já conhecida, vamos repetir. É a constante eletrostática, está no vácuo, vezes a carga, dividido pela distância. Distância, nesse caso, vai de A a C. Depois nós vamos somar o outro caso, o potencial elétrico. Agora nós vamos do ponto B até o C. Vai ser igual a constante eletrostática, vezes a carga pontiforme, fixa, dividido pela distância BC. Então agora é só substituir. A constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9, e a carga, menos 8 microcoulomb, passa para coulomb, multiplica por 10 elevado a menos 6. E divide pela distância, 0,4. 9 vezes menos 8 é menos 72. E vou dividir por ponto 4. Isso dá 180. Negativo. Vezes. Agora a multiplicação de potência de mesma base. A base 10 aqui. Então conserva a base, somos expoentes. 9 menos o 6 dá 3. Eu vou deixar assim por enquanto. É menos 180 vezes 10 elevado a 3. Nós sabemos que a unidade aqui é volts. Vou colocar no final. Agora aqui. Potencial elétrico de B a C. Nós temos a constante 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga. Agora essa carga, 6 microcoulombs, passa para coulomb. Multiplica por 10 elevado a menos 6. E vamos dividir por 0,4 também. As distâncias são iguais porque o triângulo é equilátero.
Vamos lá. 9 vezes 6 é 54. Dividido por ponto 4. 135. Então é 135 vezes 10. Agora 9 menos 6, 3. O potencial elétrico em C é somar isso aqui, ó. O potencial elétrico de AC mais o potencial elétrico de BC. Menos 180 vezes 10 elevado a 3. E essa aqui é positivo. Mais 135 vezes 10 elevado a 3. Menos 180 mais 135, isso dá menos 45. E mantém 10 elevado a 3. Potencial elétrico no ponto C, no vértice C. Eu vou deixar em notação científica. 4,5 vezes 10. Agora observe o seguinte, era 45, eu transformei em 4,5. A gente pensa assim, era um número grande que ficou pequeno. Então eu tenho que somar. Somar o quê? A quantidade de casas que a vírgula se deslocou. Estava aqui, ficou junto do 4. Então pulou uma casa. Então tem mais um e já tinha o 3. Você pode fazer direto isso, claro. Então eu vou trazer para cá. O potencial elétrico no ponto C, ou no vértice C, vai ser igual a menos 4,5 vezes 10 elevado a 4. Pessoal, como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, nós podemos ter esse negativo. Não tem problema, mesmo em notação científica, que apareça esse negativo. E nós temos aqui a unidade volts, uma vez que é potencial elétrico. Então nós temos um potencial elétrico resultante aqui nesse ponto C, menos 4,5 vezes 10 elevado a 4 volts. O que significa esse negativo? Significa que os campos elétricos gerados por essas cargas estão em atração. Gostou desse exemplo? Então deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acione o sininho para receber todas as postagens. Quando você fortalece o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. É por isso que eu conto com a sua colaboração, com o seu incentivo. Até o próximo vídeo, veja a playlist completa. Tchau!